Virginale concepta, ora pro nobis. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Reverendíssimo Padre Everaldo, demais sacerdotes aqui presentes, caro diácono, seminaristas, senhor prior, irmãos e irmãs dessa venerável ordem, caríssimos fiéis, podem sentar-se. Rainha concebida sem pecado original. Essa invocação da ladainha nos lembra, amados irmãos, o grande privilégio da Conceição Imaculada da Bem-aventurada Virgem Maria. Uma verdade de fé crida desde sempre na Santa Igreja, pelo povo santo de Deus, por grandes santos, papas e doutores. Mas uma verdade que foi somente definida solenemente no século XIX pelo grande Papa, o Beato Pio IX, e assim definia o Papa Pio IX em 1858. Nós declaramos, decretamos e definimos que a doutrina segundo a qual, por uma graça e um especial privilégio de Deus Todo-Poderoso, e em virtude dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, a bem-aventurada Virgem Maria foi preservada de toda a mancha do pecado original no primeiro instante de sua conceição. Foi revelada por Deus e deve, por conseguinte, ser crida firmemente e constantemente por todos os fiéis. Este triunfo, amados irmãos, da Imaculada Conceição foi sem igual, pois os outros dogmas anteriores, marianos, a maternidade divina e a virgindade perpétua, foram dogmas que foram proclamados para refutar alguma heresia. Já a proclamação desse dogma da Imaculada Conceição foi definida diretamente para a honra e glória da nossa Mãe do Céu. E esse especial privilégio está apoiado, sobretudo, em duas passagens da Sagrada Escritura. Primeiro, no Antigo Testamento está aquela clássica passagem do proto-evangelho, Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Ali o autor sagrado afirma que Deus, nosso Senhor, pôs uma inimizade entre a mulher e a serpente, e entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. E o autor sagrado coloca em paralelo essas duas inimizades. O próprio Papa Pio IX vai dizer que é a mesmíssima inimizade, a de Deus com a serpente e a que Deus colocou da mulher, da Virgem Santíssima, aqui profetizada, e a serpente infernal. E se é a mesma inimizade, amados irmãos, é evidente que deve ser uma inimizade total, como a inimizade de Deus com o mal e com o espírito do mal. De modo que se exclua qualquer amizade anterior com o diabo. Ou seja, nós devemos excluir qualquer estado originário de pecado em Maria Santíssima. Ela foi sempre a toda pura, a toda bela, a toda santa. Desde o primeiro instante da sua existência, ela já estava preservada de todo o mal. Já no Novo Testamento, nós encontramos no Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, no versículo 28, o anjo Gabriel, o grande arcanjo Gabriel, embaixador de Deus, que vem do céu e saúda a Virgem Santíssima, Ave, ou salve. Alguns autores irão dizer que essa saudação é uma saudação própria a um rei, a uma rainha, a um imperador. Ave. E a saudação a alguém importante como um rei era uma saudação que não se apenas falava ave, rei, ave, imperador, não. Se havia uma reverência
do corpo também. E por isso que Nossa Senhora fica assustada. Que saudação é essa? Um anjo, um ser puro, puríssimo, está ali reverenciando a Santíssima Virgem Maria. E sobretudo pela palavra que vai dizer o anjo. Ele não diz Ave Maria, mas aqui o nome de Maria é, em grego, Kecharitomene. A cheia de graça, como nós traduzimos, no latim gracia plena, em português dizemos uma plenitude de graça, mas é uma palavra que nós não podemos nem explicar direito. Nossa Senhora, ela tem esse nome no céu, a cheia de graça, a transbordante, a plena da graça de Deus. E essas palavras são antes do Espírito Santo, no mistério da encarnação, envolver a Virgem Santíssima e ela conceber o Verbo encarnado. Ela já estava, antes de ser mãe de Deus, em uma plenitude da graça de Deus. Essa graça, amados irmãos, é uma plenitude de graça, e essa plenitude, que verdadeiramente corresponde à dignidade de mãe de Deus, é aquela mesma plenitude que Maria Santíssima tinha desde o primeiro instante da sua existência, quer dizer, uma santidade total que abarca toda a existência de Maria Santíssima. Para entendermos, amados irmãos, essa grande verdade, é necessário recordarmos que os nossos primeiros pais, no paraíso, estavam em um estado de justiça original. Havia uma ordem, um equilíbrio dentro dos nossos primeiros pais. A razão, a inteligência estavam submetidos à vontade, consequentemente, havia uma obediência total a Deus. Veio o pecado e com o pecado entrou o mal, toda a desgraça, toda a desordem, inclusive a morte. E por mais que nós sabemos que os nossos primeiros pais se santificaram depois pela penitência, pela oração, aquilo que eles transmitiram para toda a humanidade não foi a graça, não foi a penitência, nem a santidade, mas foi toda a desgraça do pecado, toda a consequência do pecado. A humanidade agora está toda decaída. Os homens agora nascem com esse defeito, com essa imperfeição, com esse desequilíbrio, com essa desordem. Então era necessário, como uma nova criação, é o mistério da encarnação e da redenção. E como São Paulo vai chamar a Nosso Senhor do novo Adão, era necessário também a nova Eva. Assim como Eva era imaculada, estava em um estado de santidade, assim também Nossa Senhora é imaculada. Porque, amados irmãos, além da necessidade de recordarmos o pecado original, a justiça original, é preciso também recordarmos de outra verdade de fé, crida desde sempre, mas ainda não proclamada solenemente, de que Nossa Senhora é a corredentora de toda a humanidade. Ela foi escolhida por Deus para participar de uma maneira única do mistério da regeneração, da recriação do homem, junto com o seu divino Filho. É essa inimizade. Nossa Senhora é a nova Eva. Esta verdade está presente nos textos dos autores, dos teólogos, dos santos padres. Desde o século II já está essa associação de Nossa Senhora com o mistério redentor. Está Nossa Senhora associada à luta de Cristo com o diabo. Nossa Senhora participa da redenção como nenhum outro santo participa. Primeiro porque Nossa Senhora é ela que vai dar a matéria da nossa redenção. O corpo pregado na cruz e o sangue jorrado na cruz, Nosso Senhor recebeu da Virgem Santíssima pelo mistério da sua encarnação. Então não convinha que a matéria da nossa salvação, da nossa redenção, estivesse manchada pelo pecado original. Não convinha. Nossa Senhora, em toda a sua vida, ela vai se unir a Nosso Senhor,
o Redentor da humanidade, até no altar da cruz, onde ela está de pé, renovando o seu sim e consentindo no seu coração ao sacrifício do seu divino Filho. Então, amados irmãos, se Nossa Senhora recebeu de Deus esta missão, de junto com o seu Filho esmagar a cabeça da serpente infernal, não devia jamais ter estado sob a influência dessa serpente. Seria inadmissível, amados irmãos, que o demônio pudesse lançar na cara de Nossa Senhora, que houve um tempo em que ele era superior a ela, porque ele foi criado sem mancha. E Nossa Senhora, se tivesse tido o pecado original, houve um momento que ela era inferior ao anjo mau, ao anjo decaído. Nossa Senhora, ela recebeu essa missão também de mediadora entre uma raça pecadora e um Deus que foi ofendido. Como, amados irmãos, Nossa Senhora poderia desempenhar essa sublime missão se algum dia tivesse sido inimiga de Deus, se algum dia tivesse sido cúmplice dessa ofensa e cúmplice desse ofensor? Voltemos às palavras do Santo Padre, o Papa Pio IX. Por uma graça e um especial privilégio de Deus Todo-Poderoso, e em virtude dos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre houve uma grande discussão acerca do mistério da Imaculada Conceição. Não se chegava ao entendimento, por mais que o povo de Deus acreditasse piamente, celebrasse esses mistérios com festas, com cânticos, com orações, não havia uma clareza de entendimento. Nem sequer no século XIV o grande Santo Tomás de Aquino chegou a esse entendimento teológico da Imaculada Conceição. Até que no mesmo século XIV, um pobre franciscano, iluminado pela graça de Deus, ele vai chegar a esse entendimento. Porque aquilo que São Bernardo negava, aquilo que Santo Tomás de Aquino negava, era uma falsa imaculada. Uma imaculada que não era redimida, que não era alcançada pelos frutos da paixão de nosso Senhor. Vai chegar o entendimento grande de Dom Escoto Beato, um frade franciscano, que os méritos de Cristo foram antecipados no momento em que Nossa Senhora era concebida. E Nossa Senhora é aqui redimida da maneira mais sublime e mais bela que possa existir. Enquanto toda a humanidade é resgatada do pecado, depois de cair no pecado, depois de ser inimiga de Deus, seja pelo pecado original ou pelos pecados pessoais, é o santo batismo que nos limpa, nos purifica da culpa do pecado original. Nossa Senhora, ela é preservada dessa queda. Imagine alguém que cai numa poça de lama e é resgatada, purificada. Deus tirou a poça da lama para que Nossa Senhora não caísse. É uma forma de redimir muito mais elevada. Amados irmãos, vai dizer o Cântico dos Cânticos: o meu dileto desceu a seu jardim para colher os lírios. Isto é, recolher ao redor de si as almas privilegiadas, que são as almas virgens. Quanto agrada ao coração de Deus esses lírios de inocência, de virgindade. Deus que foi suscitando almas virgens e puras nos desertos, nas cavernas, nas catacumbas, até mesmo nas fogueiras, e ainda hoje produz essas almas, inspira essas almas nas cidades, nas aldeias, e alimenta essas almas com a Santíssima Eucaristia, essas almas puras e belas, esses belos lírios do jardim de Deus, são como espinhos perto
do grande lírio que é Nossa Senhora. Gertrudes, Teresinha, Maria Gorete, são espinhos perto da beleza, da pureza e da santidade da Virgem Santíssima. É a toda bela, a toda santa, a toda pura, como o lírio entre os espinhos, como diz a Sagrada Escritura. Em todas essas almas virgens, filhas de Adão, até as mais santas, as mais puras, um dia reinou o pecado original nelas, deixando funestas consequências. Na Virgem Maria, porém, não. Ela foi isenta. E é o que basta, amados irmãos, para refugir nela a grandeza e a pureza de um lírio entre os espinhos. Vai dizer o grande cardeal de Bérola, e termino com essas palavras: para tomar a terra digna de trazer e receber seu Deus, o Senhor fez nascer na terra uma pessoa rara e eminente, que não tomou parte alguma no pecado do mundo e está dotada de todos os ornamentos e privilégios que o mundo jamais viu e jamais verá, nem na terra e nem no céu. Amados irmãos, com confiança, roguemos sempre a Virgem Maria, a Imaculada Conceição, para que interceda por nós, para que nós, passando por esse vale de lágrimas, nós alcancemos a pureza, a santidade de vida e, consequentemente, o céu, a vida eterna com Deus, que é a finalidade da nossa existência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Ó Maria concebida sem pecado original, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.